O título desta live ao vivo, desse ensino que nós vamos fazer agora, o título é Por que os demônios não estão manifestando antigamente, como antigamente mais. Nós vamos explicar aqui dentro da Bíblia, amém? Vamos mostrar dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que está ao vivo aí conosco agora, já deixa o teu joinha, o teu like no vídeo, amém? E compartilha aí, para que mais almas possam ser alcançadas para a glória de Deus. Compartilha esta live, não deixe de compartilhar, amém? Para que o nome do Senhor seja mais e mais exaltado, amém? Já vai preparando aí, pega a sua Bíblia, para nós aprender da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já vai compartilhando, enquanto nós vamos preparar a mensagem e vamos explicar sobre esse título aí, amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, louvado, agradecido é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Queria pedir aos inscritos do meu canal, os ouvintes aí que estão nos acompanhando, vai compartilhando esta live, irmãos, vai compartilhando para nós aprender um pouco da palavra de Deus e para nós ser despertado para a glória de Deus, amém? Já vai compartilhando, vai deixando o teu joinha, amém? Para que o povo seja despertado em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Você que tem a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo. Abra a sua Bíblia comigo. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 2. Livro ao Romanos, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Livro de Romanos, capítulo 2, versículo 8, diz assim: Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Amém? Olha aí, irmãos. Nós podemos ver, louvado seja Deus, aqui está dizendo em Romanos capítulo 2, versículo 8, mas indignação e ira
aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Louvado seja Deus. Irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, os pregadores que eram pregadores de porta estreita, os pregadores que eram de doutrina, que eram de santidade, eles deixaram de obedecer à verdade, louvado seja Deus, deixaram de ser obediente à verdade para serem obedientes à iniquidade, né? Hoje, no tempo que nós estamos vivendo, eles estão invertendo, né? Por isso que Paulo vai dizer na palavra de Deus que muitos começam no espírito e terminam na carne. Louvado seja Deus. Muitos começam no espírito e terminam na carne, né? Começam pregando contra o pecado, tem que pregar, claro que tem que pregar. Começa indo bem, começa a andar no espírito, e ao decorrer da caminhada, ao decorrer do tempo, eles começam a relaxar. E aquilo que era pecado para eles, ao decorrer do tempo, eles começam a dizer que não é mais pecado. Em outra hora, em outro tempo atrás, coisas que eram pecado para eles, aí eles começam a dizer que não é mais pecado, né? Por que quando no passado era pecado e hoje não é mais? Eu quero dizer que o homem ele pode mudar, irmãos. O homem ele pode mudar sim, né? Por isso que Paulo vai dizer que muitos começam no espírito e terminam na carne. Então tem muitos que começam a ir no espírito e terminam na carne, né? E ainda querem expulsar os demônios. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por que os demônios não estão manifestando mais como no tempo de antigamente, como na época do missionário Davi Miranda, né? Como na época dos profetas do passado, né? Como na época dos homens de Deus que tinha antigamente. Claro que tem homem de Deus ainda, irmãos. Eu não vou dizer todos, né? Mas ainda tem homem de Deus nessa terra, irmãos. Tem homem sincero à obra de Deus ainda. Tem homem ainda tem homem e mulher temente a Deus. Claro que ainda alguns ministérios, os demônios estão manifestando, sendo derrotados pelo poder de Deus. Mas em vista de antigamente não estão, em vista de hoje e antigamente não está igual antigamente, irmãos. Antigamente, muitos ministérios oravam, jejuavam muito, irmãos. E só das pessoas oprimidas passarem pela porta da igreja, os demônios já davam o grito de derrota. Por quê? Porque a igreja vivia em santidade, a igreja vivia em oração, a igreja era voltada para Deus, né? Só pensavam em chegar às 6 na igreja, às 6 horas da noite. E só paravam de orar às 8, né? Era 2 horas de oração. Tem umas pessoas que chegavam aí no culto, era 5:30 da tarde, irmãos. Chegava lá, já dobrava o seu joelho, começava a orar. E só parava de orar só às 8 horas da noite, né? Hoje as pessoas chegam na igreja. Hoje os pastores, as obreiras, os obreiros, né? Os membros. Eles querem chegar na igreja hoje 8 horas da noite, irmãos, né? Quer chegar na igreja aí 8 horas, 8:30 da noite. Eles perderam o temor de Deus. Ainda quer ser usado por Deus na libertação, né? Ainda querem enfrentar demônios de qualquer jeito, né? Olha o que diz aqui que nós lemos aqui em Romanos, capítulo 2, versículo 8. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, né?
Hoje os pastores, a maioria dos pastores, né, e os pregadores, a maioria estão sendo obediente ao pecado e desobediente à verdade. Eles estão invertendo a situação. Eles estão sendo obedientes ao pecado e desobedecendo à verdade. Sendo que a Bíblia manda nós obedecer a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Amém? O Senhor manda nós obedecer a verdade, como diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, louvado seja Deus, os demônios não estão manifestando mais, porque muitos pastores, pregadores, missionários, missionárias deixaram de clamar, deixaram de jejuar. Louvado seja Deus. Estão com a vida embaraçada, bagunçada, fazendo a vontade do diabo, né? Tem muitas pessoas aí fazendo a vontade do diabo, irmãos, ainda querem mexer com o demônio, né? Louvado seja Deus. Sabemos que o diabo não está brincando. O Satanás, o demônio, não está brincando, irmãos. Louvado seja Deus. Muitas pessoas querem mexer com o demônio, sendo que não está jejuando mais, não está orando mais, né? Ainda fazendo a vontade do diabo. Como a pessoa quer ser usada na libertação fazendo a vontade do diabo. Louvado seja Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21, diz assim: mas esta casta de demônios não se expulsa pela oração e pelo jejum, né? Olha aí o que está dizendo. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta de demônios só sai pela oração e pelo jejum. Tá vendo? Irmãos, muitos deixaram de orar, muitos deixaram de jejuar. Cadê as orações fervorosas? Cadê aqueles jejum prolongados? Cadê, irmãos, as orações com sinceridade? O diabo tirou as orações no meio do povo de Deus, né? Não se vê mais quase ninguém orando, irmãos. Não se vê mais campanhas de oração, de jejum. Não se vê mais os demônios caindo, irmãos. Não se vê mais curas como antigamente. Louvado seja Deus. Porque tem muitos que não estão orando mais. Coitado, irmãos. Coitado dos pastores, muitos pregadores, né? Deixaram a carne tomar conta da sua vida. Muitos estão dizendo aí não precisa jejuar mais, não precisa orar mais, né? A oração e o jejum é uma vitamina para a nossa alma, para alimentar a nossa vida com Deus, né? Quando a pessoa está com anemia, ela precisa tomar uma vitamina forte para ser fortalecida, né? E quando o cristão está fraco espiritual, ele precisa orar, jejuar, para receber uma unção do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então, os demônios não estão manifestando mais, porque muitos não estão orando mais, não estão jejuando mais. O jejum e a oração
É uma arma poderosa contra Satanás e seus demônios, né? O jejum e a oração é uma arma poderosa contra Satanás e seus demônios, né? Como você vai enfrentar os demônios se você não estiver preparado, né? Por isso que Paulo vai dizer na palavra do Senhor, em Romanos 6, Romanos 6, versículo 10 em diante: revesti-vos no Senhor e na força do seu poder. O jejum e a oração é uma coisa que nós não podemos deixar de praticar sobre as nossas vidas, porque devemos estar preparados em todos os momentos para guerra, né? Porque às vezes não vai ter só libertação dentro da casa de Deus. Às vezes vai ter uma libertação de uma pessoa oprimida nos lares, né? Numa visita que você for fazer no hospital, na rua também pode ter, em vários lugares, irmãos. Então nós precisamos estar preparados. Você que ora por libertação, não deixa de orar, de jejuar, porque se você deixar de orar e de jejuar, vai ficar muito fácil do diabo passar rasteira na sua vida. Porque quando você ora por libertação, né? Quando você ora por libertação, você está desafiando aquele demônio que está no corpo daquela pessoa. E se você deixar de jejuar e orar, você vai ficando fraco espiritualmente. Aí vai ser um ponto fraco para o diabo te derrubar. Por isso que tem muitos que já desviaram, irmãos. Porque deixaram de orar, deixaram de jejuar, né? Aí os demônios vão enfraquecendo a fé da pessoa. Quando a pessoa vai ver, já está bem fria espiritual. Aí a pessoa não quer orar mais, não quer jejuar mais, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Os demônios não estão manifestando mais porque muitos deixaram de orar, de jejuar, né? Deixaram de orar a Deus, deixaram de jejuar. Então o jejum e a oração é uma arma poderosa contra o diabo. Claro que ainda tem libertações, né? Louvado seja Deus. Eu quero dizer que placa de igreja, irmãos, não salva ninguém. Mas os ministérios aí que eu tô vendo que tá tendo libertação é a igreja pentecostal, o Deus dos Milagres, né? Na igreja do pastor Ednei Rodrigues, né? Algumas igrejas Deus é Amor, né? Ministério do pastor Wanderson Trovão, a igreja Assembleia de Deus, Ministério da Libertação, qual mais? A igreja pentecostal Voz do Pentecoste, igreja pentecostal do Filho de Deus, né? Ainda tem os ministérios aí, irmãos, que, louvado seja Deus, ainda tem o poder de Deus, ainda tem a unção de Deus. Louvado seja Deus. Então, não deixem de orar, de jejuar. Lembre o que diz na palavra de Deus lá em Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônios só sai pelo jejum, pela oração. O diabo ele fica revoltado com a pessoa que vive uma vida de jejum e de oração. Porque o jejum e a oração é uma arma poderosa contra Satanás e seus demônios. Amém?